Sexta-feira, 14 de julho de 2023. Começa agora mais uma edição do Pix News. Ciclone que atingiu sul e sudeste deixa ao menos 4 mortos e 331 desalojados. ONU diz que 165 milhões de pessoas entraram na pobreza. Índice aumentou impactado por 3 anos de crises mundiais. Entidade afirma ainda que o fim da AIDS é possível até 2030. Nos Estados Unidos, pílula anticoncepcional sem receita é aprovada. Na Semana do Rock, vamos mostrar que um dos estilos musicais mais antigos do mundo ultrapassa gerações. E você vai ver ainda, artista plástico e escultor Osnaldo Oliveira expõe os 7 cavalos na Casa de Cultura de Garopaba. Essas e outras informações a partir de agora no Pix News. Olá, estamos ao vivo pelo canal 11 do TMW Pix, 72 da CDN TV, 155 da Sul TV e também o canal 6 da NX Play para todo o Brasil. Agora são 20 horas e 3 minutos. E o Rio Grande do Sul foi um dos estados mais castigados pela passagem do ciclone extratropical que atingiu as regiões sul e sudeste do país. A região noroeste foi a mais afetada. Nesta sexta-feira, o governador em exercício, Gabriel Souza, sobrevoou os 3 municípios mais atingidos, Campo Novo, Sede Nova e Humaitá. Em Campo Novo, o bairro Progresso foi o mais afetado. Cerca de 80 moradias foram destruídas. Uma rede de fornecimento de energia foi totalmente danificada. Desde quinta-feira, mais de 250 mil pessoas ficaram sem luz. As companhias de energia trabalham no restabelecimento do fornecimento, mas ainda sem previsão de normalidade. Em Rio Grande, um homem de 68 anos morreu. Segundo a Defesa Civil, uma árvore atingiu a casa em que ele morava. Lá em Sede Nova a destruição foi muito grande, realmente a dor, a angústia das pessoas é extremamente forte porque destruiu a cidade inteira. Lá em Campo Novo, também onde estive, também um bairro inteiro, que é o bairro Progresso, foi destruído. Muitas casas destelhadas. Ainda vivemos os efeitos do ciclone no Rio Grande do Sul em regiões que estão sofrendo com enchentes e inundações hoje, em especial, naturalmente, as regiões mais próximas a rios, como é o Vale do Caí, Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, Vale do Taquari. E aqui nessa região agora, a primeira coisa, além da solidariedade, é enviar os esforços do governo do estado, através da Defesa Civil, que já chegaram na região ontem, mantimentos, produtos de higiene, enfim, para apoiar as pessoas que estão desabrigadas, desalojadas, e, no segundo momento, colaborar com os municípios para a reconstrução da cidade. Em Santa Catarina, um homem de 40 anos morreu após ser atingido por uma árvore em Brusque. Segundo informações, ele fazia manutenção em uma rede telefônica quando foi atingido e caiu de uma altura de 3 metros. São Paulo registrou 2 mortes. Uma das vítimas morreu atingida por um tronco de árvore em São José dos Campos. A segunda vítima morreu eletrocutada em Itanhaém. E a Organização Mundial da Saúde fez mais um alerta essa semana sobre os riscos com o uso de adoçantes. Amplamente utilizado em refrigerantes e outros produtos alimentícios, o aspartame é um adoçante possivelmente cancerígeno para os seres humanos. Foi o que afirmou a Organização Mundial da Saúde, embora a dose diária considerada segura, de 40 miligramas por quilo de peso corporal, não tenha sido modificada. Então, definitivamente, a OMS não está recomendando aos produtores que retirem ou que as autoridades retirem produtos do mercado. Mas seria importante considerar o fato de que algumas preocupações que foram identificadas por alguns estudos, não de forma consistente, sem clareza suficiente. Certamente estamos aconselhando os consumidores a limitar o consumo de adoçantes. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, da OMS, avaliou pela primeira vez o nível de perigo do aspartame e inclui a substância no grupo 2B de classificação. Outros produtos incluídos deste grupo são o extrato de aloe vera e o ácido cafeico.
A OMS destacou que a decisão de incluir o aspartame nesse grupo foi tomada com base em evidências limitadas relacionadas ao câncer em humanos, em particular para o carcinoma hepatocelular, um tipo de câncer de fígado. Também foram observadas evidências limitadas de câncer em animais de laboratório. O adoçante é amplamente utilizado desde a década de 1980 e está presente em produtos como refrigerantes light, pratos prontos, chicletes, gelatinas, sorvetes, medicamentos para tosse e até mesmo pasta de dente. A ONU afirmou nesta quinta-feira que o fim da AIDS ainda é possível até 2030, mas alertou que a falta de financiamento atrasa o progresso da luta contra a pandemia mais letal do mundo. O plano apresentado em um novo relatório do Programa das Nações Unidas para HIV e AIDS acredita que o fim da doença ainda é possível até 2030. Apesar da esperança, a diretora executiva da UNAIDS não deixou de alertar que a falta de financiamento atrasa o progresso de luta contra a pandemia mais letal do mundo. O número de pessoas que estão em tratamento com antirretrovirais em todo o mundo passou de 7,7 milhões em 2010 para 29,8 milhões em 2022. Os novos contágios caíram 59% desde o pico registrado em 1995. The data and evidence in the report we are releasing today shows that Os dados e as evidências do relatório que estamos divulgando hoje mostram que existe um caminho para acabar com a AIDS até 2030. O caminho que acabará com a AIDS é o mesmo caminho que ajudará as pessoas a se preparar para futuras pandemias e também ajudará os países a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. be prepared for future pandemics, and that will also help countries to achieve the Sustainable Development Goals. Baiânima destacou que os maiores progressos contra a doença foram registrados nos países e regiões que mais investiram financeiramente. Ela aproveitou para lembrar o sucesso das nações do leste da zona austral do continente africano, onde os contágios registraram queda de 57% desde 2010. Em 2022, uma pessoa morreu por minuto no mundo vítima de AIDS e quase 9,2 milhões permaneceram sem tratamento, incluindo 660 mil crianças soropositivas. A instituição de caridade britânica Guide Dogs enfrenta uma escassez de animais treinados, levando deficientes visuais à espera de até 2 anos para conseguir um novo cão. A pandemia e o Brexit desempenharam um papel nos números mais baixos, com as instituições de caridade correndo contra o tempo para treinar novos cães em um processo de 22 semanas, do qual apenas 60% dos animais são aprovados. Ready, Monty? Good lad, that's better. Well done, what a good boy. É mais um dia difícil de trabalho para o labrador Monty. Ele está treinando para ser um cão-guia e há muito que aprender. Hoje, ele está evitando obstáculos no centro de treinamento Guide Dogs Midlands, e esta é apenas uma pequena parte de sua agenda lotada. Treinar esses cães leva cerca de 22 semanas. Ao longo do treinamento, temos 36 ou 37 comportamentos que trabalhamos. É preciso muita energia mental desses caras também. Por isso, estamos sempre cuidando de nossos cães e garantindo que eles se sintam confortáveis com o processo. As habilidades que o Monty está aprendendo são mais necessárias do que nunca, já que desde a pandemia, a espera por um cão-guia disparou de 6 meses para até 2 anos. Muito disso se deve às restrições causadas pela Covid, quando o treinamento prático não era possível. E houve uma queda no número de ajudantes voluntários desde a pandemia. Mas o Brexit e a decisão do Reino Unido de dificultar o recrutamento de funcionários também tiveram um efeito. De qualquer forma, quando você olha em toda a Europa, isso afeta particularmente o comércio de trabalho qualificado. E acho que o que fazemos é muito habilidoso e único. Então, acho que sim, vamos voltar a um número bom, um número adequado, mas vai levar tempo. E o Brexit tem um efeito, mas não é a única coisa que nos afeta.
Nos últimos 7 anos, Charles Bloch contou com seu cão-guia Carlo para ajudá-lo a andar pelo mundo com segurança. Carlo é da família, um amigo, ele quase faz parte de mim, porque, como eu disse, ele está sempre comigo. Mas não vai demorar muito para que Carlo, de 9 anos, tenha que pendurar a guia e aproveitar a aposentadoria. Sem outro cão-guia disponível imediatamente, Charles terá que voltar a usar uma bengala para se orientar. Para os cães-guias em treinamento, nem tudo é trabalho árduo. Hoje, eles estão se refrescando em uma piscina. Mas com cerca de 1.200 pessoas na lista de espera, o tempo de brincadeira terminará em breve para esses cães, e eles farão um bom uso de suas habilidades. O motor de um foguete espacial japonês explodiu durante um teste nesta sexta-feira. Este é o mais recente golpe para a indústria aeroespacial do Japão. Tentativa fracassada. O motor de um foguete espacial japonês explodiu nesta sexta-feira durante um teste. O foguete YS, uma versão melhorada do que não conseguiu decolar em outubro, explodiu apenas 50 segundos após a ignição. O local do teste, na província de Akita, foi envolvido por chamas que causaram uma enorme nuvem de fumaça. Embora o programa aeroespacial japonês seja um dos mais importantes do mundo, ele acumulou vários contratempos nos últimos meses. A segunda tentativa de lançar o foguete H-3 de última geração em março também falhou. E a polícia panamenha apreendeu nesta quinta-feira mais de 6 toneladas de barbatanas de tubarão, muito procuradas para uma popular sopa na Ásia Oriental, em uma operação na qual 5 pessoas foram detidas. Em uma operação denominada Shark, policiais panamenhos apreenderam 6,79 toneladas de barbatanas de tubarão nesta quinta-feira. Os materiais estavam dentro de um container de 12 metros de comprimento. A descoberta ocorreu na comunidade de Lapita, no distrito de Capirá, cerca de 60 quilômetros a oeste da cidade do Panamá. De acordo com a crença popular, a sopa de barbatana é usada para retardar o envelhecimento, melhorar o apetite, ajudar a memória e estimular o desejo sexual. O Ministério Público do país da América Central declarou que durante a operação 5 pessoas foram detidas. A polícia acredita que a carga tinha como destino final a Ásia. As autoridades suspeitam que as barbatanas eram enviadas da costa do Pacífico para uma cidade chinesa, que financiava a atividade. As espécies como tubarão-tigre e martelo são as mais traficadas como ingredientes da sopa de barbatana. E você vai ver a seguir. ONU diz que pobreza aumentou no planeta, chegando a 165 milhões de pessoas. Tem a exposição 7 cavalos na Casa de Cultura de Garopaba. E você vai ver no próximo bloco. Rock, um dos estilos musicais mais ouvidos do planeta, ultrapassa gerações. Neste fim de semana, bora fazer um comprão. Vem pro Sabadão e Domingão do melhor preço. Fraldinha vazio inteiro a vácuo a partir de R$ 25,90 ao quilo. Óleo de soja leve 900 ml, R$ 4,39. Arroz parboilizado Kika 5 quilos, R$ 14,99. Café Melita a vácuo 500 gramas, R$ 12,99. Lava-roupas Girando Sol Fragrância sachê 4 quilos, R$ 26,99. Aproveite. Vinhos Cabeça de Pedra com descontos imperdíveis. Se beber, não dirija. Melhor preço é no comprão. Vem aí o maior festival de rock da região, dia 15 de julho, a partir das 13 horas. O primeiro D20 Rock Festival. Serão mais de 25 artistas, músicos, bandas, flash tattoo, além daquele chopp de qualidade, eleito o melhor de Santa Catarina. Te esperamos para um dia de muito rock, aqui na sua Casa do Rock de Garopaba. Estamos de volta, agora são 20 horas e 16 minutos. E após os recentes protestos pela morte de um jovem assassinado pela polícia, a França comemora o feriado nacional com segurança reforçada. O Dia da Bastilha teve desfile militar e sobrevoo de caças em Paris. Caças sobrevoaram o céu de Paris pela manhã durante o tradicional desfile militar na Champs-Élysées, com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi como convidado de honra do presidente Emmanuel Macron.
Antes do desfile, o chefe de Estado francês percorreu a avenida rumo ao Arco do Triunfo a bordo de uma viatura militar, sob aplausos e algumas vaias do público. Macron viveu um início de 2023 tenso. Foram vários meses de protestos contra a reforma da Previdência e, em junho, a morte de Nael, um adolescente de 17 anos, atingido por um tiro disparado por um policial, que desencadeou 9 noites de violência urbana. Diante do risco de incidentes, a França organizou um dispositivo de 45 mil policiais e guardas desde a noite de quinta-feira até o início da manhã de sábado. O Ministério do Interior informou que as festividades na noite de 13 de julho foram relativamente tranquilas, com menos danos do que o registrado em 2022. Também nessa sexta-feira, o presidente Macron condecorou o primeiro-ministro indiano com a Gran Cruz da Legião de Honra durante sua visita à França como convidado de honra do feriado nacional. Trata-se da mais alta distinção que um presidente francês pode conceder. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, afirmou nesta quinta-feira que nenhuma missão de observação da União Europeia acompanhará as eleições de 2024, nas quais o presidente socialista Nicolás Maduro buscará a reeleição. Na declaração, o político afirmou que os europeus não voltam por serem grosseiros, colonialistas, representantes de uma Europa imperial ultrapassada, assassina e escravista. Após 15 anos, a União Europeia enviou uma missão à Venezuela em 2021 para acompanhar as eleições regionais, destacando melhorias na legislação, mas também deficiências a serem superadas. A missão fez 23 recomendações, incluindo a melhoria da autonomia da autoridade eleitoral e o fim das inabilitações políticas de dissidentes. A data das próximas eleições presidenciais ainda não foi definida. Falta a nomeação pela Assembleia Nacional, controlada pelo chavismo, das novas autoridades do Conselho Nacional Eleitoral após a renúncia da diretoria. A oposição busca definir um candidato único por meio de primárias, mas o processo está ameaçado por um recurso apresentado na Suprema Corte e pelas inabilitações de candidatos como Henrique Capriles e Fred Superlano. A ONU alertou nesta sexta-feira que 165 milhões de pessoas entraram na pobreza nos últimos anos devido a guerras, pandemia e inflação. A solução, segundo a entidade, é pausar o pagamento das dívidas dos países em desenvolvimento para investir em áreas como educação e saúde. O impacto acumulado das crises levou 75 milhões de pessoas a uma situação de extrema pobreza, vivendo com menos de $2,15 por dia, cerca de R$10 na cotação atual entre 2020 e o fim de 2023. Mais de 90 milhões vivem abaixo do limite da pobreza, com $3,65 ou R$17 por dia. As projeções são do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. De acordo com outro relatório da ONU, 3 bilhões e 300 milhões de pessoas, quase metade da população mundial, vivem em países que gastam mais para pagar os juros da dívida do que em áreas como educação e saúde. Os países em desenvolvimento, apesar do nível da dívida menor, mas que aumenta rapidamente, pagam mais juros devido ao aumento das taxas. Diante do cenário, o programa da ONU pede uma pausa para destinar o pagamento das dívidas ao financiamento de medidas sociais destinadas a amortecer os efeitos dos choques econômicos. De acordo com cálculos da entidade, retirar estas 165 milhões de pessoas da pobreza custaria $14 bilhões por ano, o equivalente a 0,009% do PIB mundial em 2022 e menos de 4% do serviço da dívida dos países em desenvolvimento. Os Estados Unidos autorizaram, nesta quinta-feira, a venda sem receita da pílula anticoncepcional Opill, uma iniciativa inédita no país. A Food and Drug Administration, a agência americana equivalente à brasileira Anvisa, anunciou nesta quinta-feira a venda sem receita da pílula anticoncepcional. De acordo com a FDA, a Opill estará disponível em farmácias, lojas e supermercados e também online.
A iniciativa é inédita no país. A agência acredita que a decisão deve reduzir as barreiras de acesso a este método contraceptivo. O FDA garantiu que, quando usados de acordo com as instruções, os anticoncepcionais orais diários são seguros. No entanto, a agência adverte que mulheres que tiveram câncer de mama não devem fazer o uso do medicamento, que contém apenas progesterona. Segundo a coalizão de organizações Free the Pill, muitos países já permitem que pílulas anticoncepcionais sejam vendidas livremente. Nos Estados Unidos, o anúncio ocorre em um momento em que conservadores radicais se opõem ao direito ao aborto, proibido em vários estados. A pílula produzida pela farmacêutica HRA Pharma, recentemente adquirida pela Perrigo, é autorizada há anos, mas com receita médica. A Perrigo diz que a pílula estará disponível a partir do primeiro trimestre de 2024. O preço ainda não foi definido. O governo Lula anuncia fim das escolas cívico-militares e governadores reagem prometendo ampliação do programa. Assunto para o jornalista Tiago Pereira. Boa noite, Tiago. Boa noite, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Infelizmente, uma notícia ruim que a gente tem que comentar, ou seja, mais uma, né? A última segunda-feira, o governo federal, portanto, por meio do Ministério da Educação e Ministério da Defesa, enviou ofício aos secretários de educação estaduais de todo o país para o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, criado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o governo petista, o programa deve ser encerrado de maneira progressiva para que o ano letivo seja finalizado dentro da normalidade. Dentre os motivos para o fim do projeto, os petistas acusam o programa de desvio de finalidade das atividades das Forças Armadas, bem como um problema de execução orçamentária. Contudo, o principal motivo apontado é a incompatibilidade do modelo didático-pedagógico adotado pelos militares com o sistema educacional brasileiro, o que é uma piada. O próprio MEC, em relatório apresentado recentemente, informa que o programa resultou uma redução, olhem só, 82% da violência física nas unidades escolares, de 75% da violência verbal e 82% a violência patrimonial. A evasão e abandono escolar também reduziu, ou seja, diminuiu quase 80%, enquanto o ensino médio tradicional se luta para que o aluno continue na escola. Portanto, se esse não é um modelo a se seguir, faltou o governo apontar qual seria então. Diante do grande repúdio que a medida do governo Lula causou, alguns governadores já afirmaram que integrarão as escolas cívico-militares aos próprios programas estaduais, como Romeu Zema em Minas Gerais, Tarcísio de Freitas em São Paulo e Jorginho Melo em Santa Catarina. E certamente governadores em outros estados também adotarão a mesma medida. É uma pena, né, Marcelo e audiência, que uma decisão dessa venha a ser noticiada, porque é um projeto que estava dando certo. Independente de qual bandeira a gente levanta, ou de quem você acredita, ou de quem entra para governar, esse é o grande problema do Brasil, né? Eleição de 4 em 4 anos, que quando um entra, quer fazer diferente, tira um projeto do outro. Eu até concordo quando os projetos são ruins em serem destituídos, acabados. Agora, quando o próprio MEC, que é o órgão do próprio governo, traz a informação para o governo que o negócio está dando certo e o governo, por mera ideologia política, abandona o projeto, é lamentável. O que também nos preocupa é a execução, por enquanto, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo, desse projeto. Porque tudo indica que o governo federal pode criar uma barreira, né, nessa aplicação, no sentido de permitir que militares, seja da aeronáutica, do exército ou de outra força de segurança, possam atuar, né, ou ter contratos firmados entre os estados, ficando, portanto, uma escola cívico-militar mais voltada para as polícias militares dos estados, porque em algumas unidades elas são sim geridas pelas Forças Armadas, né, pela aeronáutica, o exército e a Marinha do Brasil. Então a gente vai ter que aguardar para saber se o governo federal, além de destituir o programa,
que é aplicado nos estados não pode criar aí mais uma barreira impedindo que esses contratos dos estados que manifestaram interesse em continuar possam ser impedidos de formalizar. Realmente é uma pena, né, Tiago? Mas talvez se vê fortemente, não tem como, não, vamos dizer assim, não se reagir, né? Porque essas escolas já provaram, né? Provam que estão dando certo. E, infelizmente, a ideologia política nesse país ela está colocada acima de todo. Mas talvez, é preciso colocar, seja uma instituição que está ensinando uma gramática que, vamos dizer, não há no seu conteúdo o ensinamento do todes, né? Então isso aí preocupa realmente. Talvez seja esse um dos motivos, né? Porque a gente vê disciplina, coisas que não se nota um amor pela pátria como nunca já visto, e isso não é uma questão de partidarismo, isso não é uma questão de tomar, vamos dizer assim, o lado de alguma coisa, mas realmente nos deixa sentido em ver que o que realmente está certo, como tu falaste há pouco, né, são coisas que não se dá, vamos dizer assim, um crédito, né? Não se procura levar para frente. Infelizmente, essa guerra, essa rivalidade está acima de tudo. E, obviamente, quem perde somos nós. Infelizmente, sempre, né, Tiago? Como sempre. Vamos em frente. E as acusações sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, começam a repercutir. Agora, um site mais à esquerda foi alvo de tentativa de censura. É isso mesmo, Tiago? A censura vem a todos os lados e agora foi um site ICL da esquerda. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, do Progressistas, entrou com uma ação na Justiça para a remoção de 42 vídeos. É bastante coisa, né? Para quem produz conteúdo sabe que 42 vídeos, eles tiveram, portanto, bastante assunto noticiando sobre esse fato do canal ICL de notícias no YouTube. Os vídeos são sobre a denúncia de corrupção envolvendo o ex-assessor Luciano Cavalcante e em uma entrevista com a ex-mulher, a Juliene Lira, que o acusa de violência doméstica e uso de laranjas, vinculada pela agência pública também, que está sendo processada também por Arthur Lira. A ação pede uma indenização de R$300 mil e a desmonetização do canal por 90 dias. O juiz negou a retirada imediata dos vídeos. O mérito da ação ainda será, portanto, julgado. O ICL Notícias afirma que há, e a gente aqui assina embaixo, uma tentativa de censura. A imprensa é livre, né? Isso a gente já sabe, e é bom que até os próprios veículos de esquerda também sofram isso, porque os de direita mais ainda, né, são alvo a todo momento. O TSE e o Supremo Tribunal Federal fizeram isso muito no ano passado, principalmente no período eleitoral, tudo era censurado. E agora o Arthur Lira, essa censura vem porque a gente não está tendo a repercussão que esse fato deveria ter na mídia tradicional, né? Porque há um envolvimento, há uma acusação, não há ainda uma prova legal de que possa dizer que isso realmente ocorreu. A gente sabe que tudo vai ser ainda investigado, mas no Brasil, sempre que há um envolvimento com políticos, sempre é muito amplo noticiado, né? Tanto é que eles tentaram passar lá no Congresso, aprovou na Câmara, né? Já foi aprovado, aquele projeto que a gente não pode nem falar do político quando ele é investigado. E agora deu uma parada, tá para chegar no Senado. Tudo indica que não vai passar lá porque a repercussão foi negativa. E a grande mídia, a mídia tradicional, não está dando espaço a isso. A própria CNN Brasil que deu, a Daniela Lima, que saiu de lá e agora está na Globo News, e um dos motivos do descontentamento dela em deixar a CNN Brasil foi por essa repúdia. Ela apurou com fontes, essa informação foi dada primeiramente por ela, foi um furo de reportagem, foi pego o dinheiro na casa desse ex-assessor e ele não soube justificar a origem desse dinheiro, o dinheiro vivo, em espécie, e ela noticiou no 360 graus. No entanto, depois a própria CNN, que há uma série de denúncias dentro da redação de interferência da atual gestão, da atual cúpula que gere a CNN, em tentar interferir e tentaram até identificar ou quebrar o sigilo de fonte do jornalista, que é uma regra pétrea da profissão, né? Então nós temos o sigilo de fonte garantido pela Constituição Nacional. E a CNN tentou até nesse meio. Houve várias denúncias nos sindicatos de jornalistas de São Paulo sobre isso. E a gente vê que a mídia está selecionando
Mas não é porque é um simples político, mesmo que fosse. É o presidente da Câmara, né? É o vice-líder do Congresso. O Congresso é feito por dois, Senado e Câmara. Então a gente há uma certa estranheza quando em outro momento, em outro político de determinada outra ideologia poderia estar envolvido, até porque o Progressistas é um partido mais ali voltado juntamente com o Centrão, né? Então a gente não entende muito bem esse silêncio da imprensa, não sei se é verba, né, que está entrando nos cofres das empresas de comunicação, mas é sim estranheza e o ICL está fazendo o papel dele. Independente da ideologia que ele tenha, se é de direita ou esquerda, a imprensa tem que ser livre. E temos os amparos legais e o juiz aí deu o canetaço dizendo que não é para retirar nenhuma publicação até o momento. E dentro dessa seara, para encerrar a semana, fechar com chave de ouro, o Sleeping Giants é uma agência, né, que tenta fazer um trabalho assim de mobilizar as marcas que anunciam em determinados veículos, que eles autodizem, é um grupo de esquerda, né, que se autodizem propagar a democracia, mas na verdade eles só defendem uma ideologia, um lado político, tanto é que não comentaram nenhuma fala ou não repudiaram nenhuma fala do presidente Lula quando recebeu aqui com honras Nicolás Maduro, né, um ditador da Venezuela. Eles perderam uma ação na Justiça nessa semana, a Justiça Federal arquivou, ou seja, não deixou nem o processo da sequência contra o Google, naquela campanha que o Google fez, alertando a população brasileira sobre o projeto da fake news, que na verdade era o projeto da censura, né? Quando o Google trouxe informações sobre o texto base que estava na Câmara. Esse grupo fez um movimento, né, chamando várias marcas que anunciavam no Google AdSense, né, para não estarem ali, porque a jogada deles é essa, eles fazem esse movimento. Por exemplo, uma marca X anuncia no canal Y e o canal Y para ele está noticiando uma notícia que não é verdadeira, que é uma desinformação ou que não vai de acordo com a ideologia deles, eles mandam por meio dos seus perfis no Twitter, no Instagram, a manobra, né, os seguidores deles pressionar aquelas marcas para tirarem um patrocínio. A Jovem Pan, inclusive, é uma das vítimas desse grupo, entrou na justiça e pedindo, inclusive, indenizações, porque, segundo a Jovem Pan, a perda de receita por esse manifesto desse grupo de ideologia à esquerda foi milionária. Por hoje é só, convido a nossa audiência, né, Marcelo, para nos acompanhar amanhã no Pix News Especial de sábado, com os assuntos da semana e também um pouquinho de opinião. Boa noite a todos e um ótimo final de semana. Perfeito. Obrigado, Tiago. Lembrando que o jornalista Tiago Pereira estará conosco também amanhã no Pix News especial de sábado com aquela pitada daquele seu característico comentário. E agora chegou o momento, então, da agenda cultural. Olá, sou Maria Fernanda Roxo e a agenda cultural de hoje é sobre arte. Eu bati um papo com o escultor Osnaldo Oliveira, que está com sua coleção intitulada 7 Cavalos em exposição na Casa de Cultura de Garopaba. O artista plástico e escultor Osnaldo Oliveira compartilha nesta coleção a paixão dele por cavalos. Entre as peças expostas estão o centauro guarani, o cavalo árabe, o cavalo natural e outros. Aliás, ele conta por que se inspirou nos cavalos. A inspiração nos cavalos se dá ao fato deles ter uma anatomia muito peculiar, assim, uma forma bem distinta, bem diferente, bem difícil de criar, de fazer um cavalo, né, de fazer ele bem real mesmo. E ele tem todo um movimento, a leveza nos movimentos, misturado com uma força bruta, né, que a gente sabe que os carros são medidos a cavalo, né, quantos cavalos tem um carro, né, pela força dele, né. E a inteligência também do animal, né?
O cavalo é muito esperto, muito inteligente, assim. Autodidata, Osnaldo começou a entrar no mundo da arte desde pequeno, observando a natureza e a complexidade dela. As 7 peças em exposição foram modeladas e pensadas com cuidado pelo artista. Ele explica como começou a esculpir e como funciona o processo de criação das obras. Eu comecei quando era criança, né? Ao invés de jogar bola no campo de futebol, eu pegava, era um campo daqueles do exército, e aí que eles passavam as máquinas, antigamente sim, passavam as máquinas, sim, não tinha grama. E aí, quando chovia, caía aquele creme da argila, assim, nos lados do campo. E eu pegava aquilo ali, eles iam jogando bola, os outros coleguinhas meus, e eu ia fazendo escultura, não queria jogar bola. E aí os parentes, amigos, assim, compravam, não sei se era para incentivar, e aí compravam, e aí aquilo ali ficou marcando, assim, em mim, né? Aí, quando chegou a fase adulta, daí eu comecei a trabalhar mais profissionalmente, assim, né? Aí comecei, aqui em Garopaba, me encontrei muito, assim, que é muito inspiradora na cidade, né? Eu vou montando um quebra-cabeças, como se estivesse vendo a forma, a proporção que eu quero, os movimentos, e vou montando e soldando peça por peça, assim, né? Ou se for, no caso, chapas de aço, vou cortando os pedaços e vou modelando conforme eu estou vendo o tamanho da peça, conforme eu quero, assim, né? E vou trabalhando isso até finalizar. Tu vê que, por exemplo, tem cavalo, tem alguns touros, algumas coisas que eu já fiz que são de muitas toneladas, e tu olha assim, ele tem um movimento, uma leveza, parece que é leve. Tu olha assim, parece que não tem tantas toneladas assim. Por causa do que eu gosto de deixar ele como ele é mesmo, vivo, assim, que nem na natureza, assim. Não, ele não fica duro, um traço duro, mesmo sendo um material difícil de modelar, que é o ferro, né? Eu tento fazer isso aí. Então, aquilo ali é aço inox, aquilo ali para modelar, para fazer o corpo fundir no mesmo do cavalo, para ficar uma peça só, como se fosse a pele se unindo. Aquilo ali deu um baita, um trabalhão, sabe? Mas foi bem legal, assim. Que instiga, né, assim, a tu criar, pensar, assim, legal, né, no como que tu vai modelar, como tu vai fazer. Bem legal, né? A exposição dos 7 cavalos é uma mostra de detalhes. O artista trabalha com a delicadeza de traços para traduzir a essência que é encontrada na natureza. Um pedido e tanto para quem curte arte ou para quem quer dar só uma conferida de perto nessas obras. Que olha, eu vi de perto e são lindas. A exposição fica por 15 dias na Casa de Cultura de Garopaba. O Osnaldo também explicou qual o objetivo da exposição e a importância de um espaço público para os artistas. Um dos objetivos era fomentar mais arte e cultura, né, na cidade, que a gente preza por isso, né. Mas eles estavam lá em casa, no meu ateliê, e não estavam sendo vistos, né. Daí eu disse, não, tem que mostrar esse trabalho para fora, né. E aqui é um lugar perfeito, né, que vem gente de tudo quanto é lugar, né, e a comunidade toda de Garopaba passa aqui sempre, né? Estamos sempre passando por ela aqui pela frente. E é uma oportunidade legal, né, de estar aqui junto com o pessoal da Casa de Cultura aqui. Esse espaço é muito importante, né, pela visibilidade, né, para tu mostrar o que tu está fazendo, né, tu está no anonimato, no teu ateliê lá. Então, é uma oportunidade, né, de uma amostra, né, de fazer acontecer. E até quero agradecer muito aqui a Casa de Cultura, né, o pessoal que atende aqui. É realmente importante a comunidade ter acesso gratuito à cultura, né? E para quem quer trocar uma ideia com o artista, é só entrar em contato com o pessoal da Casa de Cultura e combinar um horário. Lembrando que a exposição já está acontecendo e vai até o dia 24 de julho. Essa foi a dica da Agenda Cultural de hoje, eu espero que você tenha gostado e quando der, a gente volta. O dia 13 de julho, aqui no Brasil, tem um significado especial.
Nessa data é comemorado o Dia Mundial do Rock, um dos estilos musicais mais ouvidos do planeta. Discos, livros, quadros e muito rock and roll. Foi nesse ambiente que a Melissa cresceu. A paixão dos pais pela música é tão grande que até o nome dela teve inspiração no rock. Quando minha mãe e meu pai estavam escolhendo meu nome, o primeiro meu nome ia ser Sofia, mas aí o meu pai ele é muito fã de Allman Brothers, daí ele falou, não, vamos colocar Melissa, que é da música Melissa do Allman Brothers. E o que não faltou foi estímulo para ela se apaixonar por um dos estilos musicais mais ouvidos em todo o mundo. Pra mim, escutar rock é normal, porque a minha vida inteira eu escutei rock, então pra mim não existe, tipo, o que... Sei lá, pra mim não tem o fora do rock, o fora da música boa, como meu pai diz, né? E aí, desde que eu tava na barriga da minha mãe, eu escutava, ela botava The Who, né, pra mim. E aí, a primeira banda que eu fui fã mesmo, assim, foi o AC/DC. E aí, meu pai, ele tinha um Walkman, e aí ele funcionava e ainda tinha as fitas cassetes. Aí eu escutei, assim, eu escutei todas as 14 fitas, e aí eu escutava elas inteiras, porque eu ainda não tinha um celular. A Daniela é outra apaixonada pelo bom e velho rock and roll, e a influência também veio de família. Eu lembro, assim, de casa, assim, da minha mãe, do meu pai escutando Beatles, né? Meu pai com cabelão compridão, também pegando essa cena mais nacional, assim, de Raul Seixas, enfim, né? E eu, desde criança, também tinha, quando ia para minha avó, tinha os CDs ali, desde Lulu Santos, primeiro a cena mais nacional, né? E eu escutava ali as coisas, criança, 7, 8 anos, aí eu já estava ali, né? Aí me apaixonei mais por algumas bandas, né? Uma banda que eu tenho paixão até hoje, o CPM 22, que é mais hardcore, né? 2 gerações e um ritmo em comum. Assim é o rock, ultrapassando o tempo e encantando desde os mais experientes até os mais novinhos. No caso da Melissa, o gosto pela música não ficou só em apreciar. Ela bota a mão na massa, ou melhor, na guitarra. Eu tenho uma banda chamada Falme, já se apresentou em vários eventos aqui da Quermesse e na região. E também faço o projeto solo, que eu toco sozinha. Toquei já no Ser Humano Surf, na Hip Cool, no evento de triatlo que teve aqui em Garopaba. E agora também eu não paro de estudar, né? Antes de vocês chegarem eu estava escrevendo o leak para mandar para o meu professor. E eu também tenho encontros mensais com o Kiko Loureiro, pelo Guitar Academy. A banda que a Melissa atua é uma das revelações mais promissoras da cidade de Garopaba, onde ela mora com a família. Aqui a galerinha pega pesado e tenta, por meio das letras, passar uma mensagem para o público. Uma mistura de thrash com black metal. A gente fala bastante sobre uma mente que está sendo reprimida e ela quer se libertar, só que ela não consegue. E aí, até os nomes da música é Saindo da Escuridão, Gritos da Minha Alma, Trilha das Almas. Nesse estilo sempre assim, a gente quer fazer um álbum assim, porque daí já vai ter meio que um assunto para botar na capa e quem quiser pesquisar sobre, né, vai ter aí uma história para contar, não vai ser músicas aleatórias. Antes de conhecer a guitarrista, Daniela conheceu a mãe de Melissa e logo passou a acompanhar a jovem pelas redes sociais. Colecionando tatuagens e camisetas das bandas prediletas, ela tem na jovem a certeza de que o ritmo preferido jamais vai morrer. Eu acho que o rock and roll tem certeza que nunca vai morrer, né? Eu trago em mim, assim, as pessoas ficam olhando, uma caveira, o que é essa caveira? É Misfits, né? Que é uma banda punk que eu gosto bastante. Eu sempre falo, muita gente já vê que eu sou do rock, né? Mesmo eu posso estar em qualquer lugar na praia, a pessoa vê que eu sou do rock. Dificilmente eu acho que o rock vai morrer, né? Não tem como. Mas eu acho importante pra gente lembrar, né? Lembrar dos shows. Eu sempre lembro, né? O show do Metallica. Nossa, fui no show do Metallica. Aí fui no show do Iron. Daí achei, nossa, o show do Iron vai ser mais foda que o do Metallica. Daí eu não sei qual que foi mais foda. Porque os caras, assim, é uma coisa, assim, surreal, né? E pra quem gosta de música, escutar a guitarra, escutar, né? Todos os instrumentos, principalmente, é uma loucura, né? Uma coisa que
Não tem como explicar, né, o sentimento da música, assim. Com histórias como a da Daniela e da Melissa, que o rock se perpetua, com bandas que eternizaram e tantas outras que estão por aparecer e explodir no cenário musical, como a Falme, por exemplo. A gente quer fazer cada vez mais show, cada vez ser mais conhecido e mais reconhecido, né? A gente quer sim ser uma banda mundial como Megadeth, Metallica, Slayer, Pantera, como os ídolos, né? Viajar pelo mundo e ganhar dinheiro com o que a gente gosta, né? E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que daqui a pouco essa edição estará disponível no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. No CinePix de hoje, às 10h20 da noite, tem o filme O Ataque dos Vermes Malditos 7. É o último filme da franquia. Está imperdível. Uma boa noite e até amanhã.